No estudo de hoje vamos encontrar aqui o verso que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, escrito por Paulo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E Emmanuel comenta na lição 30, Educa, o seguinte: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gênio da divindade. Deus está em nós quando estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Mas só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Para tratar do assunto de hoje, eu vou pegar socorro aqui do Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, através dos espíritos superiores, quando vai falar da lei de trabalho. E lá na terceira parte, quando vai falar da lei de trabalho, fala mais ou menos assim, que se a gente ficasse no mundo espiritual hoje, estivesse no mundo espiritual, a gente consegue lá ficar, igual dizia o poeta, ficar da janela igual a Carolina, vendo a vida passar. Mas quando a gente vem para cá, para o corpo físico, esse corpo físico aqui vai tirar a gente da zona de conforto, porque você vai sentir fome, vai sentir sede, vai sentir frio e vai ter que começar a usar a sua inteligência no primeiro momento para poder saciar essas necessidades naturais aqui do nosso corpo. Então o que acontece? No primeiro momento a gente vai usar a inteligência, mas usa a inteligência sem fazer análise dos preceitos morais. Então o que acontece? A gente pode até usar a nossa inteligência e prejudicar o próximo, insaciar, roubando as coisas, fazendo coisas erradas no primeiro momento. Até que chega um momento que depois de desenvolver a asa da inteligência, a gente vai ter uma outra asa na vida espiritual que a gente chama de asa da moralidade. E o que acontece? Chega um momento que você é cansado de sofrer, você vai começar a analisar com a sua inteligência por que eu estou sofrendo. Vai identificar os motivos de sofrimento e, a partir daí, começar a trabalhar esses valores morais que vão sendo trazidos aí através do Cristo, em diversas culturas, e vamos colocar aqui de maneira muito, vamos botar mais completa, através do cristianismo e através das lições do Evangelho de Jesus. Aí a gente começa aos poucos a desenvolver essa asinha da moralidade. Então, quando a gente para estudar sobre o aspecto do espírito, sai do corpo e começa a analisar a nossa trajetória enquanto espírito, eles dizem pra gente que o espírito, na verdade, ele foi criado simples e ignorante, que ele não tem conhecimento de nada, nem vivência alguma, e que vai começar, a partir daquelas experiências que ele vai ter agora daqui para frente, a desenvolver o seu centro, primeiro, de inteligência e depois de moralidade. Então começa o Emmanuel aqui falando pra gente, na semente minúscula reside o germe de todo um tronco. No coração da terra, a fonte já começa a jorrar, ele tem melodias de fonte. No bloco de pedra, tem obras-primas ali preparadas para ser descoberta, para ser trabalhada, mas que o que vai trabalhar nesse momento, ele fala que o pomar reclama esforço ativo, a corrente cristalina, os aquedutos, a joia, enfim. Ele vem falar para a gente que qual é a maneira da gente trabalhar? É através do processo educativo, mas vamos lembrar uma coisa, o processo educativo não pode ser interpretado apenas como processo educativo de maneira do lado intelectual apenas.
Né? Allan Kardec tem um momento que é perguntado para ele o que é educação, ele fala assim, educação é o conjunto de hábitos adquiridos. É aquele conjunto de situações que a gente vai se acostumando a fazer uma, duas, três, e daqui a pouco está saindo naturalmente no nosso comportamento. E tem coisas que se a gente parar para ver agora, a gente consegue disciplinar, e a partir da disciplina ele se torna um hábito adquirido, por exemplo. Se a partir de agora eu começar a colocar na minha mente que quando eu acordar, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando acordar é fazer uma oração, uma prece agradecendo pelos momentos que eu tive de sono e agora pedindo para proteção para o dia. E se eu pegar também esse costume de fazer pelo menos 2 preces por dia, uma na hora que dorme e uma hora que acorda. Né? Sempre assim, nesses 2. As outras depois vão saindo naturalmente, mas pelo menos para disciplinar inicialmente dessa maneira. Então ele vem falando, a gente começa a trazer a proteção desses amigos que estão do outro lado para o nosso lado, e a gente começa também a ter o interesse em buscar esse tipo de leitura para o nosso cotidiano, de maneira que o interessante seja que ela seja diária. A gente não precisa de café da manhã todo dia, não precisa de almoço todo dia, a gente precisa da alimentação física, então vamos interpretar assim, essa é a alimentação espiritual. Até porque faço a experiência com vocês, como eu já fiz algumas vezes comigo, né? Quando você acorda e se dispõe pelo menos a 5 ou 10 minutos, como esse vídeo aí que tem 10 minutos só de duração, a ouvir uma mensagem ou então a ler uma mensagem, e você sai de casa, parece que você sai alimentado e mais preparado para os desafios e os testes que a gente vai passando diariamente. Já aconteceu depois de eu não ter lido nada, né, por conta da pressa, por conta do atraso, e quando chega do lado de fora parece que o homem velho está bem vivo aqui dentro de mim, qualquer coisa que acontece, né, ou um susto que você toma, ou toma uma fechada de um carro, o homem velho vem aqui e mostra, eu estou bem vivo. E já aconteceu o contrário, quando eu tenho lido, eu tenho me contido um pouco mais, o pavio está um pouquinho mais longo, e a gente lembrar até mesmo de fazer uma prece por aquele que foi instrumento do nosso teste. Então vai a experiência para cada um, e a gente fazer essas experiências conosco, com a gente mesmo, é muito legal. Né? Então ele vem botando aqui para a gente, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. E é interessante que hoje a gente tem vários aspectos da educação. Você vai ver educação intelectual, vai ver educação moral, vai ver educação espiritual e vai ver inclusive educação emocional. Os nossos dias estão precisando de a gente desenvolver educação emocional. Você vai perguntar o que é educação emocional? A educação emocional é a gente começar a preparar a gente primeiro, porque o primeiro requisito de quem educa é ser educado, para depois estar passando para os nossos filhos. Então o que acontece é você pensar assim, né? Vai fazer uma prova de português ou de matemática durante 30 minutos. Faz com calma. Agora vamos fazer a mesma prova tendo 10 minutos apenas. Aí vamos ver como é que a pessoa vai agir sob pressão. E ela aprendendo a agir sob pressão, aprendendo a trabalhar essa questão emocional, né? Ela vai estar mais preparada para a vida, porque hoje a gente vê que às vezes são vidas que se salvam por conta da educação emocional. Aquela situação infeliz de alguém puxar uma arma de fogo e preparar um assalto e você ter a frieza naquele momento de respirar, deixa levar o que tem, depois ainda, de preferência para tirar o 10, ainda fazer uma prece, uma oração por aquele que cometeu o assalto, que ele é uma pessoa muito infeliz, ele não está se dando conta ainda, né, por ignorância de tudo que ele está trazendo para ele através da lei de causa e efeito. Então ele precisa mais de compreensão e deixa levar o que tem para levar. Né? Então o que acontece, como diz Jesus lá no Evangelho, né? Bateu numa face da outra, pediu a túnica, dá a capa também, se exigiu que caminhe 1000 passos, caminhe 2000 passos com ele, deixa a coisa correr e fica com a consciência tranquila de que você não está fazendo o errado. Mas isso se adquire com um processo educacional dentro da educação emocional. Então ele bota aqui, para a gente encerrar, né? Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Muito linda a mensagem de Emmanuel para a gente meditar nos dias de hoje. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma boa noite.